Abre a sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo de número 3. Eu tenho uma breve reflexão para compartilhar com você aqui nesta oportunidade, aqui nesta noite. 2 Reis, capítulo de número 3. Eu não vou ler todos os versículos, desse capítulo, mas eu vou ler alguns pontos chaves importantes para que a gente possa entender todo o contexto. 2 Reis, capítulo de número 3, eu vou ler o versículo 10. Então o rei de Israel disse: o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um dos servos do rei de Israel respondeu: aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias. Versículo de número 16. E disse: assim disse o Senhor, façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor, vocês não sentirão o vento, nem verão a chuva, mas este vale se encherá de água, e vocês beberão, bem como o seu gado e animais. Mas isso ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe em suas mãos. Versículo 20. E aconteceu que no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, eis que a água vinha descendo dos lados de Hebrom, e a terra se encheu de água. Vou repetir o versículo 20. E aconteceu que no dia da manhã, na hora da oferta dos manjares, ou do sacrifício da manhã, eis que a água vinha descendo dos montes de Hebrom, e a terra se encheu de água. Amém? Fecha os seus olhos. Pai, esta é a tua palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco aqui nesta noite, nós somos tão dependentes da tua glória. O vaso é de barro, mas continua na mão do oleiro. Fale conosco no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós temos aqui um texto que fala do reinado de Jorão sobre Israel. Reinado esse que estava sobre ameaça depois da morte de Acabe. O rei Moabe começou a se rebelar contra Israel, e Jorão era o rei de Israel. E essa rebelião, dentre ele não pagar os tributos a Israel e tantos outros, Jorão, que era rei de Israel, convocou Judá, convocou o rei de Hebrom, para que pudesse enfrentar toda essa rebelião de Moabe. Interessante que aconteceu algo muito interessante, que quando o povo de Israel estava no deserto, na sua caminhada, durante 7 dias caminhando, acabaram-se as águas, e eles não tinham como beber água, nem eles e nem os animais. Então, antes que ele enfrentasse os inimigos, eles já estavam vencidos pela sede. Então você imagina só, caminhando no deserto, caminhando numa batalha, indo para enfrentar o inimigo. Durante 7 dias de caminhada, acaba a água, e na hora que você vai enfrentar o inimigo, você não tem água, você já está perdendo a batalha, antes mesmo de a batalha começar. Então eles já estavam sendo vencidos pela água. Então gerou uma crise. E agora? Não tem chuva, não tem vento, não tem água, e nós estamos já sendo vencidos pela sede,
E ainda vamos enfrentar uma guerra com sede. Nós vamos morrer antes da guerra começar. E aí, Jorão, interessante que ele fala, mas aí não tem um profeta de Deus, alguém que a gente possa pedir uma orientação? Aí vem o profeta Eliseu e traz uma orientação. Porque antes de Deus enviar a água, que eles precisavam matar a sede deles, dos animais, e chegarem fortes para a guerra, eles precisavam de água, e não tinha chuva, não tinha vento, não tinha possibilidade de água. Deus deu uma palavra, porque antes de Deus te dar uma provisão, primeiro Deus te entrega uma revelação. Antes de Deus enviar uma provisão, primeiro Deus envia uma palavra. E aí vamos pedir uma direção de Deus. Eu acho lindo quando, antes de eles entrarem na guerra, eles pediram uma direção de Deus. Todos nós atravessamos momentos que os recursos parecem acabar. Todos nós passamos por situações exatamente, a gente é vencido antes da guerra. A gente se sente desnutrido antes da guerra. A gente já está com sede antes da guerra começar. Já está passando mal, já não está aguentando. E aí eles vão para a guerra sem água. Então já estão sendo vencidos antes da guerra começar. Já passou por situações assim que parece que você já está sendo vencido. A guerra está se aproximando e você fala assim, já não estou aguentando agora. Eu já não estou ficando de pé agora. A hora que chegar a guerra, acabou comigo, que eu já estou sem água, eu já estou desnutrido, eu já estou sendo vencido, eu já estou fraco, antes da guerra começar. E agora? Agora, vamos consultar a Deus e ver o que Deus vai dizer. Foi isso que o povo de Israel, foi isso que Jorão pediu a direção. Antes da batalha com Moabe, o exército de Israel já estava vencido, já estava perdido. E aí a gente aprende um princípio poderoso nesse texto. Toda a provisão de Deus começa com uma direção de Deus. Eu vou repetir que você precisa anotar isso no seu coração. Toda provisão de Deus começa com uma direção de Deus. Não existe provisão de Deus na nossa vida se Deus não der uma direção. Não existe provisão pela provisão. Não existe provisão, como diz aí fora, não existe provisão na orelhada. Não existe provisão de qualquer jeito. Não, toda provisão de Deus vem carregada antes de uma direção do céu sobre as nossas vidas. Vocês estão comigo? Diga amém. A palavra começa como uma direção. Então o primeiro milagre não era água. Qual era a necessidade deles? Água. Nós vamos desfalecer no meio do caminho, não tem água. Não tem água para a gente, não tem água para os animais, não tem água para ninguém. E nós estamos indo para a guerra, já perdendo a guerra antes dela começar. A provisão começa com a palavra de Deus. Eu não sei como que você chegou aqui hoje, mas eu tenho uma palavra queimando no meu coração, e nós estamos debaixo de uma palavra profética esse ano. Eu quero profetizar, tem provisão de Deus a caminho. Eu vou profetizar aqui, já quero começar a entregar o recado de Deus aqui nessa noite. Tem provisão de Deus a caminho. A provisão já está a caminho. Não. Eu acho que você não entendeu. Porque se você tivesse entendido, você já tinha dado glória a Deus aí. A provisão já está a caminho. Eu quero começar a entregar a palavra profética. Eu não sei se é sede, eu não sei se é recurso, eu não sei se é uma porta aberta, eu não sei se é uma cura, eu não sei se é que uma tempestade cessa, mas eu tenho uma palavra queimando aqui no altar, a provisão já está a caminho na sua direção. Quem recebe essa palavra aqui hoje, levante a sua mão em ré. A provisão já está a caminho. Diga comigo, a provisão já está a caminho da minha direção. Alguém pegou? Alguém recebe essa palavra aí? Agora entenda, todos nós atravessamos por momentos assim.
Imagina Israel. E agora, como é que nós vamos vencer? Já estou passando mal agora. Eu estou sem água. Eu estou passando mal de sede. Mas vamos pedir uma direção. Deus vai dar uma solução, porque nós não temos nenhuma saída. Nós não temos uma possibilidade. Então nós vamos pedir um milagre. O primeiro milagre é ter uma direção de Deus. Pior coisa é você querer uma provisão, mas você não tem uma direção. Pegou? Pior coisa é você querer uma provisão para a sua vida, uma saída para a tua história, mas você não tem uma direção. Então primeiro, antes de pedir uma provisão, vamos pedir uma direção de Deus. Vocês estão pegando o que Deus está entregando aqui agora? Vocês estão pegando o que Deus está entregando aqui agora? Então, antes de pedir uma provisão, eu vou consultar o Senhor e dizer: Senhor, qual é a direção que o Senhor vai me dar sobre essa situação? Primeiro milagre não foi a provisão, primeiro milagre foi a direção de Deus. Não foi a água, eu estava precisando de água. Cadê a água? Tudo seco. Não tem sinal de chuva, não tem sinal de vento. Vamos pedir uma direção. Deus quebrou o silêncio. Enquanto Jorão olhava para o problema, Josafá começou a pedir uma palavra. E aí isso muda tudo. Porque quem vive apenas pelas circunstâncias entra em desespero. Mas quem vive pela palavra encontra uma direção. Eu vou repetir. Quem vive apenas pelas circunstâncias vai entrar em desespero, meu irmão. Não tem jeito. Agora, quem vive pela palavra vai encontrar uma direção. Josafá não procurou uma estratégia de guerra. Josafá não buscou uma estratégia para conseguir água. Ele foi consultar a Deus. Eu quero pedir a Deus uma direção. Quando Eliseu foi encontrado, Josafá logo declarou: este tem uma palavra de Deus, esse tem uma palavra do Senhor, porque antes de Deus enviar uma provisão, Deus vai enviar uma palavra. Quem busca primeiro a direção de Deus enfrenta a crise com esperança. Amós 3:7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos e aos seus profetas. Antes de Deus manifestar, Ele dá uma direção, Ele revela. Eu estou sentindo uma graça de Deus. Alguém recebe essa palavra? Antes de Deus mudar o cenário, geralmente, normalmente, Ele muda a nossa direção. O milagre começou como Deus falou. Quem busca a palavra de Deus nunca fica sem direção. Qual foi a direção? Consultar o profeta. O profeta falou assim: não tem vento, não tem chuva. Vocês agora no meio do caminho, quando vocês estiverem caminhando, vocês vão cavar covas. Vocês vão cavar o máximo de covas que puder. Mas a água não vai vir da chuva, porque eu fiquei imaginando eles falando assim: nós vamos cavar as covas no meio do caminho, Deus vai mandar a chuva. E aí cada cova vai ficar com tanta água, que aí a gente vai ter água para a gente saciar. Nós vamos ter água para os nossos animais, e aí nós vamos ficar abastecidos para chegar na guerra. Aí Deus fala assim: não vai vir vento, e também não vai vir chuva, mas eu vou prover água. Olha, a conta não fecha. Por quê? Se Deus mandou cavar cova, e Ele disse que vai enviar água, naturalmente essa água vai vir da onde? Do alto, da chuva. Vai ter sinal de nuvem, vai ter vento. Não, Deus está dizendo: pode cavar as covas, porque eu vou enviar água. Não vai ter vento, não vai ter chuva, mas vai ter provisão. Vai ter água nas... meu irmão, quem recebe essa palavra aqui hoje? Aonde abrir um poço, Deus vai fazer gerar água. Ele faça bastante cova.
Então, qual é a direção de Deus? A direção de Deus, olha, nós estamos passando mal de sede, não tem um lago, não tem um riacho, não tem nenhum ribeiro, não tem chuva, não tem nada. Então vamos consultar a Deus. Qual foi a direção de Deus? Façam covas. Durante o caminho, façam covas, que eu vou enviar água. Deus não mandou eles procurar água. Deus mandou eles cavar cova. Deus não mandou eles procurar água. Deus mandou falar assim: cava. Cavar é com vocês, a água é comigo. Então a obediência, segura essa daqui. A obediência prepara o lugar da provisão. Aonde, meu Deus do céu, só obedece quem confia. Meu Deus, alguém pegou essa palavra aqui hoje? Só obedece quem acredita. Só obedece quem crê que a palavra ela é real. Deus mandou cavar, não vem chuva, mas Ele mandou cavar. Eu creio que vai vir água de algum lugar. A obediência prepara o lugar da provisão. Eles obedeceram sem qualquer evidência que algo fosse acontecer. A fé deles foi demonstrada pela obediência. Escuta aqui, não basta ter uma palavra se não tiver obediência. Eu conheço muita gente que tem uma direção, tem uma palavra, mas não é obediente. A Bíblia diz em Hebreus 11:8 que pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu. Existem ordens de Deus que só fazem sentido depois que o milagre acontece. Escuta isso aqui. Existem ordens de Deus que só fazem sentido depois que o milagre acontece. Porque se você olhar a ordem de Deus antes do milagre, não tem sentido algum. Porque a água não ia brotar da terra, do chão. A água também não ia vir da chuva. O vento não estava ventando para de repente vir uma nuvem carregada de água. Não estava nada disso. Mas Deus deu a ordem para cavar. Não tem sentido, mas quem obedece não precisa ficar preocupado com o sentido. Tem que ficar preocupado com a obediência. Quem está comigo, diga amém. Existem ordens de Deus que só fazem sentido quando você vê o milagre se manifestar. Aí você entende. Quem obedece hoje verá amanhã aquilo que Deus já prometeu. Quem está recebendo essa palavra? A obediência prepara o lugar da provisão. Quem está entendendo isso aqui? No momento que você começa a obedecer, é como se no mundo espiritual começa a se organizar para a manifestação do milagre na sua direção. Opa, a minha serva está se preparando para o milagre. O meu servo está se preparando. Por que ele está se preparando? Porque ele está obedecendo. O que eles estão fazendo, Senhor? Estão cavando. Eu mandei cavar, não tem chuva, mas eles estão cavando. Não tem vento, mas eles estão cavando. A água não vai vir brotada como um poço, mas eles estão cavando. Por que eles estão cavando? Porque eles acreditam que algo vai acontecer. Aí o mundo espiritual começa a se movimentar, dizendo: vem provisão para minha serva, vem provisão para o meu servo. Eu estou sentindo uma graça de Deus para profetizar para alguém aqui nessa noite. Começa a obedecer, que a provisão vai se manifestar. A obediência prepara o milagre. A obediência prepara o milagre. Não adianta, meu irmão. Você deu uma palavra, não aconteceu nada, você obedeceu? Não, então não tem manifestação da provisão. Porque não basta ter uma palavra, se você não obedece a palavra liberada. Sabe qual é o problema de muitas pessoas que não obedecem a palavra? Eu vou explicar aqui. Um dos maiores problemas que as pessoas querem entender para depois agir. Isso serve para muita coisa, né? Por exemplo,
Tem pessoas que não liberam perdão. Por que você não perdoou? Porque eu não consegui entender. Não é para entender, é para perdoar. Por que você não pede perdão? Porque eu não entendi. Não tem que entender, tem que obedecer. Pede perdão, acabou a conversa. Eu estou dando um exemplo, mas a grande parte da nossa vida, muitas pessoas deixam de obedecer porque fica tentando montar o quebra-cabeça do milagre. Lá baixando. Muitas pessoas não conseguem entender porque fica montando toda a infraestrutura de como que Deus vai agir. Não se preocupe como e quando e de que jeito, só obedeça a direção de Deus. Por quê? Porque a obediência prepara a provisão. A obediência prepara o lugar da provisão. Se eu creio, eu vou obedecer. Então, um dos motivos que a pessoa não obedece é porque ela quer tentar entender como é que vai ser. Não adianta, meu irmão. Milagre não se explica. Milagre se vive. Vem do lugar que da onde você menos espera. Não vou profetizar. Vem de um lugar que você menos espera. Para de achar que o milagre vai acontecer do teu jeito, do teu cronograma, da tua estrutura, do jeito que você até orou. Não é nem do jeito que você orou, é do jeito que vem a direção de Deus. Quem está comigo, diga amém. E aí interessante é que a palavra do profeta diz: vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, mas vai ter água. Porque, rapaz, é interessante que a provisão já estava sendo preparada. A provisão já estava a caminho. É assim. Eles começaram a cavar, mas na medida que eles começavam a cavar, fora do seu campo de visão, Deus já estava movimentando algo. Toda ação gera uma reação. Então, eles não viram chuva, eles não viram vento, mas mesmo assim a água vai chegar. E aí lá no versículo 20, a palavra diz: olha, vocês não vão ver chuva, vocês não vão ver vento, mas a água virá. E eu vou dizer de onde que ela vem. Ela vem do caminho de Edom. Alguns historiadores que estudam a geografia bíblica chegaram a uma conclusão que, humanamente falando, é como se as águas estavam estocadas no Monte Edom. E na medida que eles começaram a cavar, tudo em silêncio. E aí entenderam que em algum momento, em algum lugar, Deus ia abrir um caminho para essa água chegar lá na cova. Deus cria um caminho onde não tem caminho para chegar o que precisa chegar até você. Você não está entendendo? Não, vou profetizar aqui. Deus cria um caminho aonde não tem caminho para uma provisão chegar até o teu endereço, até a tua porta, até a tua necessidade. Como que vai ser? Não precisa se preocupar. Ele cria caminho onde não tem caminho. Enquanto o vale estava seco, Deus já estava trabalhando em outro lugar. O vale está seco, mas Deus está trabalhando em outro lugar. A água não caiu do céu. E outra coisa, eles cavaram, mas a água não veio. Mas Deus não mandou cavar? Que Ele ia trazer água de algum lugar? Mandou. Mas não é do seu tempo. É no tempo dele. Ela não veio da chuva. Ela veio do caminho de Edom. Provavelmente choveu nas montanhas de Edom.
e as águas desceram pelos vales até alcançarem o exército. Então entenda o seguinte, que enquanto eles olhavam para o vale seco, Deus estava movimentando a resposta em outro lugar. Eu preciso profetizar isso aqui para alguém. Enquanto eles estavam cavando, Deus já estava agindo em outro lugar, trazendo a provisão de outro lugar. Enquanto você está no culto da quinta-feira da vitória, Deus já está movimentando a sua resposta em outro lugar na sua direção. Enquanto você está cavando, Deus está abrindo o caminho para alcançar o teu poço, para alcançar a tua vida com água, com provisão sobre nós. Deus trabalha além do alcance dos nossos olhos. Pastor, mas eu não estou vendo. Eu estou cavando, mas eu não estou vendo. Mas Deus está trazendo a provisão, calma. Nem olhos se viu, em Isaías 64:40, nem olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando enquanto você está esperando. Deus está trabalhando enquanto você está descansando. Quem recebe essa palavra, talvez você já esteja, talvez Deus já esteja movendo pessoas, circunstâncias, portas que você ainda não consegue enxergar. Talvez Deus já está tocando em corações que você nem sabe. Talvez Deus já está falando o teu nome em mesas. Deus já está citando o teu nome em reuniões que você nem sabe. Tem porta que Deus já está abrindo que você nem sabe. Deus já está promovendo em você e você ainda não consegue enxergar. Porque assim, enquanto você está cuidando das coisas de Deus, enquanto você está fazendo algo debaixo da direção de Deus, Deus está movendo em outro lugar, longe dos teus olhos, para te alcançar. Enquanto você vê vale, Deus está movendo as águas de algum lugar. Oh meu Deus. O silêncio de Deus não significa a sua ausência. Deus já está começando a mover. Deus está começando a mover. Aí um dia antes, eles cavam, deixa tudo preparado, a cova toda preparada, esperando a água. Cadê a água? Nada. De noite, nada. Ué, tem alguma coisa errada. Deus não falou que era só para a gente cavar? Cadê a provisão? Só que Deus cumpre a promessa dele no tempo certo. No outro dia pela manhã, porque a água não chegou na hora que eles cavaram, mas chegou no tempo determinado, nem antes nem depois. Escuta isso aqui. Deus não manda nem antes a provisão e Deus não manda nem depois. A provisão chega exatamente no momento certo. Por que não chegou? Porque ainda não é momento. Por que ainda não aconteceu? Porque ainda não é a hora. Quem está comigo, diga amém. Aí pela manhã, o que eles fazem? Diz o texto sagrado, pela manhã, eles levantam, entregam uma oferta ao Senhor. Eles entregam primeiro a adoração ao Senhor. Nós aprendemos um outro princípio aqui. Antes da provisão vem a direção, e antes da provisão vem também a honra a Deus. Porque pela manhã, que era a hora da oferta dos cereais, que era a hora da oferta dos manjares, porque a oferta era como uma expressão de honra e adoração a Deus. Na hora que eles levantam pela manhã, segundo os historiadores, por volta de 9 horas da manhã, eles levantam e entregam uma oferta ao Senhor. A água começa a descer pelo caminho de Edom e procurando o lugar que eles começaram a cavar. Porque antes da provisão vem a oferta. Antes da provisão vem a adoração a Deus. Eu creio no poder de uma semente.
Eu creio no poder de uma oferta. Eu creio no poder da adoração, a honra a Deus através de uma oferta. Talvez esta água ainda não chegou no teu poço, porque falta uma oferta ser liberada, falta uma adoração ser liberada, falta uma honra ser liberada. Tem que ter uma direção de Deus, tem que obedecer a Deus, mas tem que também honrar a Deus. A oferta de manjares simboliza o que, pastor? Simboliza gratidão, dependência do Senhor. Como é que eu vou dar uma oferta se eu estou precisando? E é justamente na hora que eles ofertaram que Deus mandou a água. Enquanto o culto acontecia, enquanto a adoração acontecia, enquanto a oferta acontecia, Deus fazia a provisão chegar. Deus continua agindo enquanto o seu povo permanece fiel em adoração a Ele. Eles acordaram de manhã, eu fico imaginando, gente, olha, acordamos, é a hora do nosso devocional, é a hora da nossa adoração. Vamos lá ver se tem água. Não tem água. Mas o que Deus falou ontem? Que Ele ia enviar. Mas calma, primeiro a gente precisa ofertar. Primeiro a gente precisa adorar. Primeiro a gente precisa agradecer. Como que eu vou agradecer se está faltando água? Meu Deus do céu. Como que eu vou ofertar se eu estou com sede? Como que eu vou adorar se eu estou cansado? Primeiro você adora, primeiro você oferta, primeiro você honra, que Deus vai enviar a provisão na sua direção. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Eu quero profetizar, aonde a oferta, aonde a adoração, aonde a honra, a consagração a Deus, Deus envia a provisão sobre as nossas vidas. O relógio de Deus nunca está atrasado. Quem permanece fiel durante a espera, experimenta a fidelidade de Deus no tempo certo. O que aconteceu? Pela manhã, eles estão lá no culto. Vamos adorar o Senhor, devocional. Vamos apresentar a adoração, vamos nos consagrar, vamos apresentar a nossa gratidão, vamos entregar as ofertas dos cereais. Daqui a pouquinho, do caminho do Monte Edom, começa a vir a água. Começa a vir a água. Não veio da chuva. Deus criou um caminho para a provisão chegar até você. A sua adoração Deus está anotando. A sua oferta Deus está vendo. A sua honra não passa desapercebido diante de Deus. Deus está vendo você adorar na seca. Deus está vendo você adorar sem água. Deus está vendo você adorar quando tudo está seco. Deus está vendo você adorar no meio do deserto sem provisão de nada. Deus está vendo você sendo fiel num lugar difícil. Deus está vendo a tua entrega num lugar de dor. Deus está vendo tudo isso. Sabe o que vai acontecer? Deus vai abrir um caminho onde não tem caminho, para uma provisão chegar nas tuas mãos. Eu quero profetizar para alguém que recebeu essa palavra. Tem provisão de Deus, eu sinto no meu espírito, tem provisão de Deus a caminho da sua direção. Alguém recebe essa palavra? Alguém reage a essa palavra? Alguém glorifica o Senhor aqui nesta noite? Tem provisão de Deus chegando na tua casa, tem provisão de Deus chegando no teu trabalho, tem provisão de Deus chegando na tua família, tem provisão de Deus chegando no teu ministério. Cadeias do inferno estão caindo por terra, porque há uma provisão de Deus chegando na sua direção. Quem está comigo, diga amém. Deus nunca perde o tempo da promessa. Deus nunca perde o time da promessa. Você consegue observar que primeiro veio a crise. Veio a crise primeiro. Depois veio a busca de uma palavra. Preciso de uma palavra.
Ah, pastor, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Nesse caso altera. Nesse caso altera, porque quando vem a crise, a gente já quer a provisão. Aí Deus fala assim, quando vem a crise, primeiro vem uma palavra. Vem uma direção. Porque se você vai atrás da provisão, você vai atrás de qualquer provisão. E Deus não tem qualquer provisão. Deus tem a provisão para você. Porque se você está sem direção, qualquer vento está bom. Você não tem direção. E aí veio a palavra. Depois de uma palavra, de uma direção, tem que ter uma obediência. Não existe palavra sem obediência. É duro obedecer, irmão. Eu não estou dizendo que é fácil. Obedecer é muito difícil. Porque você quer agir, Deus fala assim, para. Você fica ansioso, Deus fala assim, espera. Você fala assim, vou fazer alguma coisa. Aí Deus fala assim, eu estou agindo. Aí você fala, mas eu não estou vendo. Aí Deus fala assim, mas eu estou agindo fora. Está lá no Monte Edom, está vindo a água, você não está vendo. Você está cavando, está seco. Mas a água já está chegando. Mas eu não estou vendo. Você não precisa ver. Você precisa crer. Enquanto eles estavam ali obedecendo, cavando, a água já estava se movendo. É sempre assim, irmão. Você está lá no teu canto, fazendo as coisas de Deus. Deus está movendo. Então, a provisão chegou. A provisão não começou quando a água apareceu. Você percebe isso no texto? A provisão não começou quando a água apareceu. A provisão começou foi quando Deus falou. Você acha que só vai acontecer quando você vê água? Não. A provisão já começou desde o dia que Deus liberou uma palavra sobre você. A água já estava em movimento. Ah, mas eu não estou vendo. A água já está sendo movimentada na sua direção. Crê somente. Aquieta o teu coração e espera assim, calma, eu não estou vendo água, calma, mas ela está vindo. Ela está chegando. Aí eu fico imaginando eles, Deus deu uma palavra. Aí eu fico olhando, eles olhando, aqueles buracos que eles fizeram, aquelas covas que eles fizeram. Daqui a pouquinho eles olham, aí a água começou a encher. Para que aquela água? Porque eles iam enfrentar uma guerra. E eles bebiam água. Água para os animais. Está todo mundo saciado. Aí o profeta falou para eles, olha, mas isso é pouco ainda. Sabe por quê? Vocês não vão precisar guerrear. Deus vai dar a vitória desta guerra para você. Aí eles dizem, agora eu estou pronto para guerrear. E quem disse que vocês vão precisar se preocupar por guerrear? Eu vou dar a vitória para vocês. Eu quero liberar essa palavra aqui. Deus vai saciar a sua necessidade. Deus vai saciar a tua sede. Deus vai saciar a sua necessidade. Deus vai dar a provisão. E além da provisão, Deus te dá além do que você está pedindo ou pensando. Você vai vencer esta guerra. Eu vou profetizar, você não vai vencer. Você já venceu esta guerra. Esta guerra já está vencida pelas mãos de Deus. Aí beberam, se alimentaram, vamos para a guerra. Que guerra? Que guerra? Mas eu pedi água para Deus, porque senão eu ia morrer na guerra. Que guerra? A guerra já está vencida. Deus já deu vitória sobre a guerra. Pô, mas eu pedi Deus para dar água para vencer a guerra. Então Deus te deu a água, não deu? E a guerra? Fica tranquilo. Já está vencida pela mão de Deus. Eu quero profetizar sobre cada mão levantada aqui nessa noite, que essa guerra já está vencida. O inimigo já caiu por terra.
Deus já enviou a água, Deus já enviou recursos, Deus já enviou portas abertas, Deus já mudou todo o cenário, Deus já enviou toda a provisão, todo o recurso já chegou. E a guerra? Quando você chegar lá no campo de batalha, a guerra já está vencida, você já venceu, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu sinto Deus aqui neste lugar. Há uma provisão de Deus a caminho. Há uma provisão de Deus a caminho aqui. Se coloque de pé e vamos orar no nome de Jesus.